Muito bom. Foi já? Começou? Tudo tranquilo? Tudo bem? Muito bom. Então hoje, como a gente não trouxe o computador, chama ele da forma. Deixa o pessoal pegar a sua pipoca, isso. O que é? Hã? Ah, eu aceito um café, se for você que faz, porque o do Cid tem estricnina. Então tá bom. Pode começar, bicha velha? Pode? Então tá, bem-vindo todos. Olha, tem um amigo meu que diria que isso é tesão recolhido. Ele olha para a senhora e é complicado. Como é que é? Ela estava reclamando do pescoço duro hoje, eu acho que andou fazendo 50 tons de cinza, ó. Ficou fazendo o quê? Sai daí, meu pai. Sai daí. Pelo menos vocês serão foco na cozinha ali. 50 pontos. Tem que morrer amigo dessa turma, né? 50 pontos de preto. É 50 tons de cinza, não é cinza. Preto não é cinza, preto. Próxima encarnação, a senhora vai para a África, fica tranquila. A senhora vai, certo, só vai encarnar lá. É. Isso. Gostando de louro. Daí. Que situação. Tá bom. Então tá. Hoje eu fui... Isso, ajuda, por favor, lindo. Muito obrigado. Você é um gentleman. É um cavalheiro. Hoje a minha proposta é falar sobre os dias como são. Ou melhor, como estão. Estava conversando antes ali no café. Hoje eu fui no cartório. Umas 9 e pouco da manhã. Então o cartório não tinha muita gente, tinha pouca gente. Né? Precisava reconhecer firma. 2 assinaturas. E ao chegar lá eu me deparei com algo que eu ainda não tinha... que eu ainda não tinha percebido, até porque dentro da vida que a gente leva, eu normalmente tenho contato com as mesmas pessoas, então eu não tenho muita oportunidade, muitas vezes, de interagir com pessoas que eu não conheço. E ali a primeira coisa que me tomou ao chegar no local é que eu percebi uma coisa chamada agressividade. Onde as pessoas estão... Está todo mundo numa posição defensiva, né? Mas a um ponto de se transformar em agressiva. As pessoas estão com medo. Medo... Aí são infinitas as possibilidades, né? Mas o que eu achei interessante foi isso, foi perceber como as pessoas estão agressivas, como elas estão com medo. E o medo, ele leva a gente a tomar atitudes ou se colocar em situação, ou numa situação, de estar sempre pronto para se defender, seja lá do que for. E aí, nesse medo de ser agredido, né? No nosso medo de sermos agredidos, nós ficamos prontos para agredir. A defesa é o ataque. Isso. Já sai soqueando. Só que daí nesse ponto, ali que está a grande hipocrisia. Eu tenho tanto medo que me agridam, que
que eu estou fazendo, que eu estou pronto para fazer justamente aquilo que eu não quero que façam comigo. Sim. E é isso que eu percebi nas pessoas. Né? Seja por tudo que anda repercutindo em termos de notícias e gente fazendo coisas em escolas ou violências das mais diversas, coisas que de modo geral sempre aconteceram no mundo, não é nada novo, né? Mas as pessoas, elas estão assim, a um passo de passar a agredir e tomar atitude, né, tomar um posicionamento do que elas temem. O cavaleiro atual da guerra. Isso, aí esse é o ponto. Passamos pelo primeiro cavaleiro da peste. Então nós estamos agora no segundo. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de guerra. No nosso país, né, ou na maneira como nós entendemos a nossa cultura, a nossa civilização, essa guerra não vai ser uma guerra declarada. Não vai ter lados com bandeiras se conflituando num campo de batalha já determinado, não. A guerra que nós estamos vivendo é uma guerra não declarada, interior, onde qualquer lugar é lugar, qualquer um pode ser o agressor. Qualquer hora é hora para começar a disparar. E não se está disparando, no começo pelo menos, né, projéteis de chumbo ou de aço, né, mas se começa a disparar ofensas, críticas, acusações. Deixa eu dizer um valor. Por acaso, antigamente, tinha menos liberdade de expressão, daí que o cara falasse qualquer coisa contra o rei e perdia o pescoço. Alguém me dava um tiro. Hoje tu pode, com a liberdade de expressão, passar mal do presidente, do Papa, de qualquer um. Então, daqui a pouco começou a botar para fora um monstrinho que antes ele era contido. Então agora eu posso falar tudo e posso soltar bem o que quiser. Mas o que você coloca é pertinente, mas nós temos que entender uma coisa. Pior, não é não saber lidar com a liberdade que nós temos, é não saber lidar com a liberdade que o outro também tem. Porque se sentir agredido, em nada passa pelo outro realmente estar agredindo. Você pode estar falando de maneira calma e moderada com alguém, só que esse alguém está num dia estressado, de conflito, e esse alguém vai receber como uma agressão. Isso que você falou, você tem a pergunta aqui, eu escutei o Paulo falando, ele tentou numa aula para nós, que o passado e o futuro ele é criado com agora. Porque se hoje tu tá bem, a lembrança do passado vai ser tolerável e legal, mas se hoje tu tá muito mal, tu vai pegar a mesma lembrança e transformar um monstro e o futuro teu vai ser muito amedrontador, né? Então depende do teu estado emocional no agora. Isso. Então, exato. O principal problema hoje nosso é não saber lidar com a liberdade. Do outro. Nós não sabemos lidar com a liberdade do outro. Porque nós sabemos lidar quando o outro faz o que a gente quer, quando o outro obedece os nossos anseios, os nossos desejos. Agora, quando ele passa a ter vontade própria e usufruir da liberdade que é dele, a mesma que você também tem direito, aí não se sabe lidar com isso. E é aqui que os conflitos começam. Porque o que o outro diz ou deixa de dizer, não importa. O que cada um pode realmente desenvolver é como ouve ou recebe
o que o outro está manifestando. O nosso passado é de existir para sobrepujar o outro. Então, a guerra contra o outro é desde a origem. Essa é a verdadeira guerra. Essa é a verdadeira guerra que a gente está vivendo nesse momento. Então a guerra de fazer com que o outro faça o que você quer. E todos estão lutando essa guerra. E ninguém está respeitando o outro. Porque todos querem que o outro faça o que você quer. E desse primórdio ali, uma entidade espiritual, que era querer realmente a infelicidade do outro. Não era propriamente matar. Eles falavam de devorar, assim, talvez até tinha. Mas era de ver ele feliz. Daí quando ele estava infeliz, a gente ficava feliz com a infelicidade. Isso passa por um simples entendimento. Eu, não sabendo lidar comigo mesmo e não querendo olhar para mim, isso. Para mim é muito mais fácil ver o outro sendo mais miserável do que eu, porque assim eu tenho uma vitória sobre ele, no sentido de que ele está pior. Na competição daquele que é mais miserável, eu sou menos miserável do que ele. É nesse sentido. Tinha um vídeo hoje no Instagram de um cara falando, ele deu um balão para cada pessoa, assim, quem ficar com um balão cheio, né, um balão de 1 palito, quem ficar até o final, um balão cheio, ganha R$1.000. E aí, eu me disse, a partir de agora, quando ele falou isso, um começou a estourar o balão do outro, só sobrou um balão cheio. E aí, ele no final ele disse assim, gente, eu disse que quem mantivesse o balão cheio ganharia R$1.000. Eu nunca disse que era para furar o balão. Tenta ligar. Aqui tá, ó. Foi. Mas começou agora. Cara, isso aqui lá em casa. Quando acontece coisa assim, é a Marcela que não resolveu. Em casa é assim também, não sei, cara. As coisas acontecem. Ou é tu, a Marcela, o Cid ultimamente também. Isso aí. Mas então, o que a gente tem que começar a olhar para nós mesmos é justamente isso. A nossa necessidade de fazer com que o outro se rebaixe, porque nós não temos a coragem e a determinação de nos levantarmos. Então nós precisamos rebaixar o outro ou os outros, porque a gente não tem a determinação de ficar em pé. Aí fica todo mundo rastejando na lama. E sabe que só aponta, julga, condena aquele que não está bem consigo mesmo. Porque se estivesse bem consigo mesmo, cara, não tem nada a ver. Cada um que cuide do seu cada um. Então essa é a proposta, que a gente passe a olhar. Só tirar para não. Olha, mais 500 na caixinha. Não me rebaixe. Não te ajudando. Tá bom. Sabe que é na diversidade que a gente aprende, né? Sim. Aí assim, se toda vez que acontecer isso, tem que botar 500, você nunca mais esquece. Ah, mas aí ele vai infartar, né? Mas ele vai dar a medida da lição. Se
vai desencarnar ou não é questão dele e de Deus. Não, mas agora que ele botou as molinhas, vai hoje. Então tá bom. Mas é isso. Olha que agora ele só quer ser bem tratado, não pode ficar sério com ele, 500 reais é muito. Não pode. Até a Cláudia tem que pisar miúdo agora, porque, né? Eu tô morrendo. Ah, tô de mola nova agora, né? Filha. Imagina fazendo um teatro, eu tô morrendo. Quero morrer também. Tem aquela questão também que nós fomos trazidos para cá porque a gente não consegue coexistir com a diferença no universo, né? Com a liberdade desses seres. Cada um tem de si, está a fazer. De pensar, de ser, de comer, de beber o que quiserem. A gente olhando eles sofre. Porque a gente quer impor o nosso padrão a eles. Então é uma coisa nossa, não sei se é doença ou é... Isso, é uma doença. Isso aqui, não saber lidar com a liberdade do outro, Sim. é uma doença. E o nome dessa doença é individualismo. Porque se Deus é criativo, tu vai enlouquecer mesmo. Né? Amanhã ele cria um outro lá, mais loucão ainda. Então o nosso individualismo, ou seja, pensar, agir, entender e perceber tudo a partir de um eu, esse um eu que está certo, né, faz com que todos os outros estejam errados. Porque é da natureza do outro ser diferente. Por exemplo, as pessoas não podem construir piscinas. Sim. Vai falir tudo os vendedores de piscina. Mas mundo pode. Mundo pode. É isso. Então, quando a gente olha para alguém e começa a dizer, mas aquilo não está certo, nada mais é do que a gente está pensando e valorizando o que eu acho, o que eu quero, mas se a vida é do outro, se é questão só do outro, e você não tem absolutamente coisa alguma a ver com isso, o problema é dele, a situação dele. Se ele está feliz assim, o que você tem o direito de dizer o quê? Não é problema seu, não se meta. Preste atenção, porque essa é a trave do seu olho. Você está olhando para o cisco que tem no olho do seu próximo e está deixando de perceber a trave do seu, qual é o seu individualismo, o que o seu egoísmo está propondo ali, que você se sente agredido com a maneira com que o outro leva a vida que tem. O que está faltando em você? Qual é a carência que você tem? E são essas as questões que a gente pode começar a se fazer para deixar de tirar o foco do que os outros fazem, né? Tirar o foco da liberdade que os outros têm para trabalhar de bem com a nossa própria liberdade. Libertar o outro para se libertar. É tu que está se prendendo a ele. Ele está vendo ele, tá? Nem sabe que isso existe. Nem. E é por isso que nós estamos vivendo um momento de guerra. Porque a cada pensamento nós estamos declarando guerra a todos os outros. Todos. Quando a gente acusa, critica, condena, nós estamos declarando guerra a todo o mundo, a todos no mundo. A guerra tradicional é o que tu quer tomar o que é dele, ou tu detesta ele, quer exterminar ele. Então, trazendo para a nossa realidade aqui, não foge muito, talvez. Vê que, em momento algum, no trabalho de hoje a gente falou em Deus, né? Em espiritualidade, nada disso. A gente só tratou de como está vivendo a vida. Então, isso não é algo religioso, muito mais filosófico.
Entendimento simples. Vive e deixa viver. Viva você bem. E deixe cada um viver o seu bem. Não o que você quer, mas o bem como o outro vive. Simples. Simples. Ao invés de se preocupar com o outro, se ocupe consigo. Uma vez me disseram que se o outro fizesse o que eu queria, e se ele não fosse feliz, eu ia me culpar por ter imposto a ele aquilo. Agora, deixando ele ser como ele quiser, o problema é todo dele, se ele é infeliz ou não. Né? Então não fardo pesado das coisas. Não puxa para si o karma do outro ali, a felicidade do outro. Se tira o fardo das suas coisas. Sim, daí tira totalmente. É isso. Alguém tem mais alguma questão? É aquela história de um reino distante. O rei reuniu seus súditos e botou uma pilha de moedas de ouros e uma caixa que se assemelhava a uma Bíblia. E disse assim para os súditos dele: súditos, escolham o que vocês querem. Aí a maioria foi por dinheiro. Aí chegou um rapazinho lá, um dos mais humildes dos súditos do rei. Ele disse assim: para esse dinheiro me ajudaria a fazer um tratamento para minha mãe, mas eu vou escolher a Bíblia. Aí ele escolheu a Bíblia e quando ele abriu a Bíblia, tinha um testamento onde o rei deixava todos os bens dele para quem escolhesse a Bíblia. Muito bem. Esse é o reino dos céus. Então, a partir disso, o que a gente pode levar é o seguinte: onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se o nosso coração, ou seja, se o nosso tempo, o tempo que nós temos, a disponibilidade que nós temos de vida, for para ficar cuidando da vida dos outros ou que os outros fazem, nisso que está o nosso coração, está o nosso tesouro. Agora, se nós nos ocuparmos de cuidarmos da nossa vida e de como nós interagimos com a existência como ela se demonstra, nosso tesouro está em nós mesmos. Aí nós nos tornamos o reino dos céus. Mais uma viagem. Na guerra tradicional, o cara às vezes abandonar o campo de batalha só debilitado ao ponto físico, assim dizer, eu não quero mais saber isso aqui, vou para casa. Às vezes Deus pode nos debilitar mesmo em questão de saúde e coisas do gênero, para a gente abrir mão da guerra contra o outro. Mas é uma ajudinha aí, sei lá. Se for por aí, a gente vai ter aquele entendimento de que a doença também é uma oportunidade de parar para refletir. Sim. O que você está fazendo da vida que você tem. Quando tem energia, né, vontade, tu quer lutar e tal, mas quando tu está se arrastando, talvez tu abra a mão.